O Dória vai liberar 40 milhões, né? Isso. Para o Museu da Diversidade Sexual. Agora, olha como é que está o estado de São Paulo. Volta aqui para o Brasil, 9 horas e 12 minutinhos. Vou chamar o nosso Lucas Josino, que está acompanhando uma pauta hoje muito triste, gente. 200 mil pessoas passaram a viver em situação de extrema pobreza nos últimos 6 meses. Isso só na cidade de São Paulo. Aí, só na São Paulo. 200 mil pessoas. Agora, veja bem. Aí você pega o Dória, vamos lá. 200 mil pessoas é só em São, não é só em São Paulo, né? Quando você vê isso, aí você vê o Dória liberando 40 milhões para o Museu da Diversidade Sexual, que é um museu que adere à bandeira, que com certeza vai ter banheiro para todo mundo usar, que vai pregar ideologia, que a gente não pode falar aqui. Todos dizendo, com 40 milhões, ele tiraria muita gente da rua, ele alimentaria muita gente, ele criaria muito projeto, porque é muito dinheiro, 40 milhões. As pessoas acham que 40 milhões é 40 mil reais ou 400 mil reais. 40 milhões é muito dinheiro. Daria para pagar aí, para tirar as famílias, né? Porque eu tive em São Paulo esses dias, na capital, e eu peguei um Uber, eu saí de um aeroporto e fui para outro lá. No Uber, o Uber falando para mim que a população de rua, ela triplicou na pandemia. Por quê? Porque os donos de imóvel mandou o povo embora. E para onde o povo foi, pastor Rodrigo? Para a rua. Então você vai lá e vê morador de rua. Se tiver alguém aqui de São Paulo, confirme. Você vai ver pessoas com família inteira morando debaixo de lona, perto de viaduto. Família inteira. Você vê as crianças, você vê até que são pessoas que têm uma boa roupa, não é a mesma condição do viciado em droga. Mas por que eles estão na rua? Porque eles não têm dinheiro. Não tem dinheiro para pagar aluguel. Então o dono do imóvel despejou eles. Não tem como eles voltar para o estado deles, porque a maioria vem de outros estados para trabalhar em São Paulo e estão morando na rua, sobrevivendo na rua. Até achar um emprego, até conseguir dinheiro para conseguir pagar um aluguel de novo. Então, veja bem, é o absurdo dos absurdos e é candidato, é a terceira via que você está vendo aí, né? Que é o Dória, é a terceira via agora, que está aí. Teve em Nova York essa semana, diz que está puxando um monte de empresário. E aí, meu irmão, né? Você vê aí que é um dinheiro que vai contra todo o princípio bíblico, todo o princípio moral, todo o princípio que são as bases, né? As bases do cristianismo, é quebrado dentro dessa ideia. É como o senhor disse, ele está sendo aplaudido pela mídia, porque a mídia é a favor dessa situação. Sim. Ele é aplaudido pela mídia, ele é aplaudido pelo sistema. As grandes corporações, as grandes empresas que são do grupo Bilderberg apoiam isso, Jorge Soros apoia isso. Então, quer dizer, todo mundo apoia ele. Todo mundo. Menos a Igreja de Cristo. E aí que eu falo aqui, já que a gente está falando nesse âmbito, eu falo assim, é triste, ele é do PSDB, e aí nessa campanha presidencial ele vai percorrer todos os lugares, e também ele vai subir nos altares das igrejas evangélicas para pedir voto. Com certeza. E tem igreja que vai abrir. E tem igreja que vai essas ideias. E tem igreja que vai abrir as portas, né? Porque muitas igrejas estão olhando pro dinheiro, né? Infelizmente. Sim, e infelizmente as megas igrejas de São Paulo têm aí um pé no PSDB, né? Que eu nem vou falar aqui, mas é algo assim, né? Assustador. Porque o PSDB, se você puxar Alckmin, se você puxar Serra, puxar Dória, puxar toda a cúpula, né, do PSDB, sim, todos estão dentro da maçonaria. Todos. Não tem um que... Todos eles têm por trás a sociedade secreta chamada maçonaria. Então é triste, mas isso acontece.
né? Meu E é um Deus. dinheiro aí que poderia alimentar, poderia ser um aluguel social, poderia ser abrir várias frentes de. E é aí que eu vejo outra coisa, professor Rodrigo, que eles não querem acabar com a fome, eles não querem acabar com a miséria, eles querem que isso aumente. Eles querem que isso aumente, né? Eles querem isso, que aumente os pobres, que aumente os miseráveis, que aumente essa classe de pessoas, porque se aumentar, o governo consegue dominar elas, dando migalha. Com certeza. Infelizmente, é o que ocorre no Brasil. Além dessa, veja bem, dele criar isso, não é tanto. Também tem aquela outra matéria, professor, que eu mandei. Tem essa aqui, ó. Olha aí. Aí o bicho pega, hein? Aí veja bem, essa entidade dessa bandeira aí, que ele não pode falar o nome, quer tirar o termo pai e mãe de tudo quanto é coisa que existe. Eles querem chegar ao ponto de tirar da certidão de nascimento, né? Que a criança nasce, já tem, fora do país, já tem uma criança que nasceu, colocaram na certidão, os pais pediram o sexo neutro. Já tem, fora do país já tem. Se você puxar aí, você vai encontrar. E é triste, né? É triste. Tem uma irmã mandando, irmã Graciosas pela Fé. Manda para o meu WhatsApp, né? Sim, eu já falei sobre essa música do Martinho falando que estamos chegando na nova era. Eu já ouvi. O senhor já ouviu essa música? Do Martinho? Não ouvi não, pastor Carlos, não ouvi não. Mas no meu canal eu coloquei 14 segundos e já entrou no direitos autorais. 14 segundos. Que com 15 eles não pedem. Mas é uma música muito forte falando sobre a era de Aquários, que estamos, segundo os pregadores da nova era, em 2006 haverá a transição da era de Peixes para a era de Aquários, Meu Deus. que é a questão da nova era, é algo muito forte. Então, o que é assustador, pastor, quando a gente fala desse assunto? É que esses dias eu estava ouvindo dentro dessa agenda, eles querem dizer que o pai e mãe não pode levar o pequeno, eu vou chamar de pequeno aqui para não usar o outro termo, não pode obrigar as crianças a ir para a escola. Olha só, não pode obrigar. A ir para a igreja, por exemplo. Os pais não têm poder sobre os pequenos, você vai para o culto hoje. Mas aí é algo tão louco a ideia deles. Por exemplo, se eu for viajar com a minha família, eu vou deixar meu pequeno em casa? Mesmo que ele queira ou não queira ir, ele vai ter que entrar no carro e ir, porque ele não tem condições de fazer comida, ele não tem condições. E a questão religiosa dos pequenos, quem ensina é o pai. E aí, se você for perguntar para as crianças, para os pequenos que estão dentro da igreja, você gosta de estar aqui? A maioria vai dizer que gosta. Meus filhos amam ir para a igreja. Eles gostam de ir. Faz amizade. Eu também gosto. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. E aí você vê que essa agenda ela é tão diabólica que daí os professores ensinam isso como uma verdade e não houve nenhum referendo, nenhum plebiscito para saber o que a população acha. Aí se você for ver o que a população acha, a população engole eles. Porque é uma minoria da minoria que está mudando todo o cenário. Então, é muito pequeno o povo que está mudando as leis, que está se levantando contra o sistema, né? É muito pequeno. Então, o povo está dominando. Olha aí. Essa é a lei. Isso aí é forte, né? E tem aí na internet, né? O futuro do país está bem próximo. Conservadores serão liberais. Os raivosos vão ficar dóceis, e as doces mais adociadas. Quando a era de Aquários chegar, quando a era de Aquários surgir, quando a era de Aquários chegar, quando a era de Aquários surgir, né? Que é o coro da música, né? O mundo não terá mais pandemia, ninguém com síndrome de pânico, as diferenças sociais vão encolher,
e os preconceitos se diluirão. Ó, Quando a preconceito. era de Aquário chegar, quando a era de Aquário chegar. Meu Deus, hein? Mas o que eu quero é o oceano. Pão e vinho na mesa esse ano. Povo antes, né? Servo hoje soberano. Nesse corre cigano, né? Vi muito mano leviano, rindo de quem tá embaixo e levitando. No tapete Aladim que nós costurou. Colocou magia e comprou o pano. Menos ter mais ser humano. Disposição de espatar-no, né? Se tu não tá com nós, vai sair pelo ralo ou descer pelo cano, misericórdia. E garotas bonitas amo, mas minhas crias rindo é meu mundo. Negatividade eu anulo, só isso muda aqui, um palavrão, né, vagabundo aqui, né? Lá no fundo. Você tem tudo o que você precisa. Dentro de ti mora um furacão, mas só te vejo vivendo de brisa. Aí vai, continuando aí. Agora veja isso aí, ó. Veja aí sobre o que o senhor acabou de mostrar, o templo da família. Olha aí o que diz, ó. Messiânicos, judeus e muçulmanos. Messiânicos, judeus, muçulmanos, cristãos, kardecistas, juntos com fiéis de candomblé, se abraçarão no ecumenismo. É isso aí. Podes crer que tudo isso será real quando a era de Aquários vier. Meu Deus. E é muito forte porque, assim, a era de Aquários, na nova era, é a era da profanação mesmo. Então, veja bem, nós estamos hoje dentro da nova era, na era de peixes. Tem uma ligação com o cristianismo mundial. Agora, imagine um aquário e um peixe dentro. Então, eles vão sufocar o cristianismo para que haja essa liberalidade. Porque a maior oposição à era de Aquários, e a era de Aquários é a era do anticristo, e aí você tem a ciência cristã, você tem a cabala negra, que todo fala sobre um princípio de uma paz mundial sendo instaurada, ninguém mais criticando ninguém mais oprimindo ninguém. É por isso que a gente tem que dizer que o arrebatamento tá perto. Por quê? Porque a maior oposição à era de Aquários, a maior oposição na era de Aquários é a Igreja de Cristo na Terra. Então, é uma música muito forte. O início também da música, só o início ali, pastor, o início é muito forte. Olha aí, ó. O futuro do país está bem próximo. Conservadores serão liberais. Os raivosos vão ficar dóceis. E as doces mais adocicadas. Quando a era de Aquários chegar. É um mundo de uma total perversão sexual, perversão moral, fim da família tradicional é o que está dentro dessa questão. E aí, o Ben colocou aí, a gente vai falar sobre esse assunto, né, do Porta dos Fundos. A gente tem que entender por que Jesus incomoda tanto, né? Por que Jesus incomoda tanto essa questão, né? O Porta do Fundo colocou Jesus esquerdista, bêbado, dentro de um prostíbulo, né? Mais uma vez, porque ano passado já fizeram e pintaram e bordaram nesse assunto. Não existe censura porque eles estão fazendo nenhuma. Por exemplo, se a gente falar determinadas coisas aqui, eles derrubam o canal, tiram monetização. Mas o que eles fazem, como é a era do entretenimento e da mentira, é manifesto. Aí, é a mesma coisa de Jesus sendo espancado pelo diabo lá no Carnaval de São Paulo em 2019, né? 2020. Que foi aquela imagem forte demais de Jesus apanhando do diabo. E eu sempre digo, pastor Rodrigo, que Jesus incomoda tanto porque ele está vivo. Por quê? Porque se ele tivesse morto, você não vê eles brincando com Maomé, você não vê eles brincando com Confúcio. Você não vê. Primeiro que se eles brincar com Maomé, é capaz de os muçulmanos irem estourar uma bomba dentro do... Eles têm um local lá, né, que eles fazem toda essa profanação, ia mandar uma bomba lá e explodir eles, com certeza. Por quê? Porque é proibido falar mal. É proibido. Você não pode falar mal dos muçulmanos em lugar nenhum.
Mas por que Jesus incomoda tanto? Por que eles lutam por perseguir a Cristo? É simples a resposta, porque Jesus está vivo. É porque Jesus ainda ele interfere na história da humanidade. Jesus ainda interfere na vida dos homens. Né? Eu vi um vídeo agora de ex-gays, acho que são 5, dizendo que Jesus transformou a nossa vida. Jesus transformou a nossa vida. Então, quer dizer, Jesus ainda é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Então, Jesus incomoda porque ele está vivo. Porque se Jesus tivesse morto, ele não incomodaria esse sistema. Mas como ele está vivo, ele vai aí, ó. Olha aí a imagem. É muito forte uma imagem dessa, né? E é uma das questões do juízo. Agora veja bem, se isso não traz a ira de Deus. Então, com quem que eles estão mexendo? Eles estão mexendo com o próprio Deus. É por isso que essa linguagem religiosa, que vai haver paz e prosperidade, que tudo vai voltar ao normal, é uma balela pregada por muitos líderes. Tudo vai voltar ao normal, o Brasil vai prosperar e tal. Por mais que a gente entenda, eu entendo que Deus preserva o seu povo que anda na fidelidade. Deus supre a necessidade. A Bíblia diz que Deus suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. Agora, colocar uma imagem dessa, né? E o povo aplaudindo, eu vejo João 3,19. Na hora. Na minha mente vem João 3,19. Porque é o próprio Jesus dizendo, a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a verdade, pastor Rodrigo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Do que a luz. Então, o que os homens querem? Os homens querem as trevas. Olha aí. É a condenação. Jesus está dizendo, o juízo é esse. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E essa geração, ela está de mão dada com as trevas. Infelizmente. Né? Infelizmente. Quando você vê imagens, o que o Porta do Fundo está fazendo de especial de Natal é uma aberração. Isso quebra todo o princípio, toda a lógica, toda a moral, né? Ontem eu sentei com meus filhos, um de 8 e outro de 9, e eu conversei muito sobre essa ideia, né, que está vindo aí, e de mudança de comportamento, de linguagem, de tudo que a gente possa imaginar. Eu conversei muito com meus filhos ontem, e graças a Deus foi uma conversa muito boa. Por quê? Porque você tem que tirar essa ideia mundial da mente dessa geração. Então, o que eles estão fazendo é uma aberração. Se Jesus estivesse na Terra, Jesus entraria num prostíbulo? Com certeza entraria. Mas não para beber e curtir, como eles colocaram. Ele entraria para pregar o Evangelho, né? A que ponto nós estamos chegando, né, pastor Carlos? O certo, nós falamos no começo, né? Tá virando errado e o errado tá virando certo. É algo assim que é... E outra, é a questão da mídia, né? É a questão da mídia mundial apoiando essas aberrações. E aí vem a intolerância religiosa. Se você falar mal, você é um intolerante. Se você falar mal, aí você está errado. Você não pode falar mal. É homofóbico, é tudo mais, né? Então você não pode falar mal, porque as redes sociais vão te perseguir. As redes sociais vão te... É capaz de tirar... No Instagram eles estão tirando um monte de páginas que ensinam a Bíblia para os pequenos. Porque eles não querem mais que as crianças ouçam da Bíblia, ouçam de Cristo, ouçam de Jesus. Eles querem mostrar esse Jesus profano para essa geração, para que eles nem dê crédito ao que Jesus fala. E eu sei que tem um monte de pai e mãe aqui me ouvindo. É uma responsabilidade muito grande ter um filho nessa geração.
que quem ensina o caminho da salvação para filho não é pastor de igreja, não é escola dominical, e muito menos salinha, né? Eu falei esses dias numa live, não é. A responsabilidade da salvação dos meus filhos é minha. A igreja pode dar uma base, mas quem ensina filho é pai e mãe. E o que nós estamos vendo, professor Rodrigo? A gente vai num culto pregar. Aí você vê na igreja um monte de criança com o celular na mão, vendo Galinha Pintadinha, Peppa Pig, toda. E aí você quer a espiritualidade das crianças? Por quê? Daí você parece que a mente da criança ela já está totalmente dominada. Exatamente. Então é algo assim assustador. Assustador quando um pai e uma mãe dão um celular para um filho num culto a Deus. Se eu estiver pregando, eu mando desligar na hora. Eu só começo a pregar depois que o celular é tirado da mão. Eles acalmam o filho naquele momento, mas depois que o filho crescer, aquilo que eles fizeram... O lugar que era para o filho ter uma base espiritual, é o lugar que ele está se entretendo. Infelizmente é isso que está acontecendo. Infelizmente é isso que está acontecendo.